Ok, pois aqui estamos então fazendo nossa primeira gravação, inaugurando o nosso estúdio aqui em São Paulo, diretamente da Paulista nesse instante, falando aqui na sede do Atualidades do Direito. É uma nova plataforma que será inaugurada nesses próximos dias, mas nós já estamos fazendo nossa primeira gravação aqui de inauguração. Vejam lá, nós vamos comentar aqui a Lei 12.433, uma lei recentíssima que entrou em vigor ontem 30 de junho, já entrou em vigor na data da publicação, portanto, já é direito vigente. Eu estou aqui no nosso estúdio do Atualidades do Direito, eu estou aqui com o professor Ivan Marques da Silva, que está conosco, acompanhando atentamente essa lei e as novidades todas. Ivan, vamos então fazer um brevíssimo comentário aqui dessa lei nova? Vamos sim. Primeiro, obrigado, Luiz Flávio, pelo convite. É um prazer estar participando do primeiro vídeo do Atualidades. Realmente a lei já entrou em vigor, já está valendo. E para começar, já podemos falar o seguinte: essas regras são de cunho material, não são processual. Ou seja, elas, se mais benéficas, retroagem. E todas elas são mais benéficas. Então, todas retroagem. O Superior Tribunal de Justiça, ele já havia sumulado a questão, súmula 341 do STJ, só que nós não tínhamos o quê? Critérios. Quanto tempo ele tem que estudar e quanto de pena isso será abatido? Essa era a dúvida. A jurisprudência vinha trabalhando, vinha tentando se organizar, e agora não. Agora veio o legislador com a Lei 12.433, que já está valendo, já está em vigor, e trouxe todos esses critérios para a gente no artigo 126. Isso, então a súmula, só para repetir para o nosso aqui telespectador, súmula 341 do STJ. Que já admitia a remissão da pena em razão do estudo. E a súmula 341, a questão toda ainda ficava uma dúvida da horas, né? Quantas horas? Isso, qual critério utilizar? Será que é o mesmo critério do trabalho? 3 dias estudando para um da pena? Então ficou em aberto esse critério e agora veio a lei e trouxe isso de forma bem regulamentada. De fato, a lei, no seu artigo 126 da LEP, a lei diz assim, olha, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Ou seja, antes a remissão era só do trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, remia 1 de pena, ganhava 1 de pena. Agora, também pelo estudo. E o que fez a nova lei, Ivan, foi fixar critérios. Sem dúvida. Agora, e o critério do estudo é o seguinte: para cada 12 horas de estudo, eu desconto 1 dia de pena. Mas, antes que o pessoal se empolgue e comece a estudar freneticamente, o legislador colocou uma informação importante aqui no final do inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 126, dizendo o seguinte: divididas no mínimo em 3 dias. O que significa isso? Que ele tem que estudar 3 dias para conseguir a remissão de 1 dia. Então é bom que ele divida essas 12 horas por 3, para poder, inclusive, cumular o trabalho com o estudo no mesmo dia, que agora isso também é permitido. Também nós vamos já falar do tema, que é a questão da cumulatividade. Sem dúvida. Aí ele passa a ter direito a 2 remissões, só que pelo trabalho, para cada 3 dias de trabalho, ele vai ganhar 1 de pena. E agora ele tem que também fazer 3 dias de estudos, fechar 12 horas para ganhar mais 1 dia de pena. Então, a cada 3 dias, teoricamente, a cada 3 dias dá para conquistar 1 pelo trabalho e 1 pelo estudo, se ele fizer as 2 coisas concomitantemente. Exatamente. Essa é a grande conquista. Ele pode trabalhar as 6 horas de jornada, que o Supremo já falou que são 6 horas. Quem quiser até anotar o número do julgado supremo desse ano, é o HC 96740. HC 96740, 2011, o Supremo fixou, Gilmar Mendes é o relator, que jornada para conseguir a remissão 6 horas por dia no mínimo, 8 no máximo. Então ele pode, trabalhando 6 horas por dia e depois estudando 4 horas por dia, fazer essa conta. Em 3 dias de trabalho e estudo, ele consegue remir
As duas coisas, 2 dias. Agora, 6 horas no mínimo, No mínimo. de estudo, ou de trabalho. De trabalho. De trabalho. De trabalho. Então, aí ele tem que ter 6 horas no mínimo de trabalho Isso. e depois ele tem que ter uma parte de estudo. O ideal naquele seriam mesmo 4 dia. horas. Para em 3 dias É, conseguir 12. Mas será que o preso vai conseguir 6 de trabalho mais 4 de estudo num único dia? Talvez não venha conseguir, não. Mas, em suma, teoricamente é possível, isso. é possível e está aí. Isso. Só uma observação lá do 126 caput, lá ela fala, preso em regime fechado ou semiaberto. Em princípio, só esses dois. Mas em princípio, porque lá embaixo, lá no parágrafo 6º, vai haver uma regrinha que vai beneficiar outros presos, né? E aí nós vamos explicar que o semiaberto aparece no caput e depois o semiaberto aparece no parágrafo 6º. Então nós vamos tentar interpretar isso, por que o semiaberto aparece em 2 momentos. Sim, né? sim. A interpretação que tem que ser dada é a seguinte: remissão pelo trabalho, exclusivamente falando trabalho, só fechado e semiaberto. Remissão pelo estudo, no regime fechado pode, no semiaberto pode, no aberto agora pode, pelo estudo, e também livramento condicional. Quem está em livramento condicional, estiver estudando, também pode se beneficiar dessa nova remissão pelo estudo. Eu agregaria aí o seguinte, Ivan, uma outra coisa que me veio à cabeça. Por que fala em semiaberto lá em cima e semiaberto aqui embaixo? Porque lá em cima é o semiaberto que você estuda dentro do presídio. Sim. Dentro do presídio. Aqui embaixo é o semiaberto que você estuda fora do presídio. Perfeito. Porque o semiaberto permite estudar fora. Sim, sim. E não importa se ele estudou dentro ou fora no semiaberto, ele computa um ou outro. Está tudo computado. Perfeito. Né? Semiaberto. É algo que eu aqui vislumbrei a respeito desse tema. Pois então já falamos da possibilidade de compatibilização, do trabalho mais o estudo, é possível. Se o preso se acidenta, parágrafo 4º, se o preso se acidenta e fica impedido de prosseguir o trabalho ou o estudo, ele continua se beneficiando da remissão. É uma regra que só valia para trabalho e agora foi ampliada para abranger também a questão do estudo. Mas tem uma coisa, e se o preso provocou o acidente, para ele, em suma, não fazer nada e continuar ganhando, seja remissão pelo trabalho, seja remissão pelo estudo. E se o preso provocou o acidente, como é que ficamos? Aí ninguém pode se valer da sua própria torpeza, né? Sem sombra de dúvida, é exatamente isso. Inclusive, se ele provocou o acidente, é uma falta grave. Exatamente. Ele não só não vai computar nada para o futuro, como vai perder parte do que ele já tinha remido. Isso. Vamos agora aproveitar o gancho e falar se ele continua ou não perdendo todos os dias remidos. Isso, exatamente. Nós já vamos já chegar na regra do artigo 127. Por ora, o parágrafo 5º cuida de um direito premial. Premia, em que sentido? Sim. Quem está remindo em razão do estudo, se concluir o curso fundamental, médio ou superior, ele vai ganhar 1/3 a mais de remissão só porque concluiu o curso. Isso é direito premial. É um bônus, né, vamos falar assim, para quem está se esforçando, para quem está estudando, mesmo estando preso, a pessoa vai, ela faz o ensino fundamental, ela conclui o ensino fundamental e ela ganha esse bônus, né, que eu falei ontem no Twitter, ele ganha esse bônus pela remissão, mais esse 1/3 em cima dos dias que ele conquistou pela remissão. Não é 1/3 em relação à pena, é bom fazer essa distinção. Exatamente. Se ele já tinha conquistado 30 dias, ele ganha 1/3 a mais, ele ganha 10 dias de bonificação, então ele ganha porque 40. ele concluiu o curso. Isso, perfeito. Legal, é uma regra justa, correta. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena no regime aberto, agora aqui é novidade total, porque não tinha remissão de trabalho para o aberto. Não tinha, né? Então vamos lá. Quem está em regime aberto ou semiaberto, ou que usufrui o livramento condicional, poderá ter direito à remissão pelo estudo. Então, só pelo estudo, não é pelo trabalho, só pelo estudo. E a ensino, ele vai frequentar um ensino regular ou uma educação profissional, e a proporção é exatamente a mesma lá de cima que nós vimos, da regra de cima. 12 horas de estudo
por no mínimo 3 dias, aí ele computa um dia. Isso. Então, no regime aberto, no semiaberto, que ele trabalha fora, ou no livramento condicional. Isso é completamente novo, não, Ivan? Essa é uma grande novidade que estimula, segue a linha principiológica da lei de execução penal. Qual é a ideia da lei de execução penal? É ressocializar a pessoa. Então, se ela, mesmo saindo do cárcere, tem um estímulo para continuar estudando, isso é maravilhoso, isso é uma vantagem. É muito importante essa mudança, eu considero essa uma das principais mudanças da lei, pois ela estimula a pessoa a continuar os seus estudos, mesmo depois que sair do regime carcerário fechado ou semiaberto. Mesmo em livramento condicional, se ela continuar estudando, ela sabe que, tendo um bom aproveitamento, se formando, ela ainda vai conseguir aquele bônus premial. Legal, legal. Parágrafo 7º do 126 aplica tudo isso que nós falamos ao preso cautelar. Prisão cautelar acontece quando o sujeito está recolhido antes do trânsito em julgado da sentença. Portanto, se ele estudar ou trabalhar, computa o tempo normalmente. É uma regra aí que não tem tanto problema aí, né, Ivan? Não tem é uma regra tranquila. Só lembrando que as prisões cautelares mudaram, né? Nós comentamos isso, chegamos a falar sobre isso. E essa regra já se aplica para aquelas novas regras da prisão cautelar também. Em que sentido nós poderíamos ligar a nova lei 12.403 com a 12.433? Exatamente. Como é que nós ligamos aqui? Esse é o link, né? Esse é o link. É justamente para todas as novas hipóteses de prisão cautelar, que para nós já está em vigor, mas para alguns vai entrar em vigor dia 4 de julho, para todos esses presos provisórios, ou preventiva, ou temporária, já vale a regra da remissão. Então, se ele está preso processualmente e optar pelo estudo, ele vai ter direito a esses benefícios. Legal, a regra do parágrafo 8º aqui é a remissão. No momento da remissão, o juiz tem que ouvir o Ministério Público e a defesa, importante, o MP já era ouvido, normalmente, já era ouvido. Mas não a defesa. Não, agora também obrigatoriedade de ouvir a defesa. Isso. Essa é a novidade, Ivan, é isso? A lei, ela privilegiou o contraditório plenamente aqui no parágrafo 8º. O que é muito justo, está cumprida a Constituição. Sem dúvida. Né? Agora uma regra bombástica, novíssima, 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Agora só perde 1/3. Antes, Ivan, perdia o total. Isso. Antes, a perda era total. Temos a súmula vinculante 9, preste atenção nisso, súmula vinculante 9, que dizia o seguinte: podia perder tudo, e isso era constitucional. Tá? Não havia limite. Agora essa súmula está esvaziada, ela perdeu a razão de existir. Por quê? Porque o artigo 127 mudou a redação. E importante também, Luiz Flávio, ressaltar que é até 1/3. Pode ser menos que 1/3 a perda. Isso vai ser caracterizado, o juiz vai ter que individualizar essa perda dos dias remidos com base nos critérios do 57 da LEP, que são parecidos com os 59 das circunstâncias Então, por exemplo, judiciais. o sujeito já tinha remido, por exemplo, 100 dias, 120 dias, aí de repente ele comete uma falta grave, a falta grave está descrita lá no artigo 57, não, da LEP, e aí o que acontece? O juiz vai, então, debitar dele até 1/3, ou seja, até 40 dias, porque 40 é 1/3 de 120, exatamente, o meu exemplo. Exatamente. E antes perdia tudo, perdia 120 tudo, dias. Perdia tudo que ele tinha trabalhado, ele perdia. Tudo que ele trabalhou, perdia Isso. tudo. E era desproporcional, porque nem sempre as faltas graves eram tão graves assim. Agora uma coisa, uma única falta grave perde os dias remidos, tanto do trabalho quanto do estudo. Isso não veio especificado na lei. Não está aqui, mas Não. a impressão que tem é essa. Sem dúvida, já que isso está dentro da nova sistemática aqui das remissões, eu acho que sempre que nós falarmos em perda de dia remido, temos que associar trabalho e estudo. É o total que está remido. Sim, né? sim. Então, digamos, ele está remido 100 dias por trabalho e 20 dias pelo estudo. Ele tem 120, não é isso? Isso. Nós já vamos voltar a esse tema já, porque nós temos que completar a nossa análise desta lei, essa análise breve e rápida que estamos fazendo, eu, professor Luiz Flávio Gomes, e o Ivan, professor Ivan Marques da Silva. Já voltamos. Aguente aí, veja esse vídeo, já outro vídeo, estamos falando diretamente da sede do Atualidades do Direito, aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. Avante, gente! Até já.